É muito importante que as empresas saibam com clareza como devem gerir suas pessoas e suas equipes. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é Políticas e Diretrizes para a Gestão de Pessoas e Equipes. Embora a administração não seja uma ciência exata, em algum momento a área de gestão de pessoas e equipes vai precisar definir as diretrizes, transmitir as políticas de gestão de pessoas para toda a organização. Isso normalmente é feito através de um documento, que podemos chamar de Documento de Políticas e Diretrizes para a Gestão de Pessoas e Equipes. A finalidade desse documento é fazer com que toda a organização possa ter ciência de como a empresa encara suas pessoas e suas equipes e de que maneira ela pretende gerir esses recursos. A política de gestão de pessoas deve estar acessível a todos os indivíduos dentro da organização. Ela deve ser elaborada de forma a atender estrategicamente às necessidades da empresa. Mas ela deve ser pensada também segundo os novos paradigmas da administração moderna. Nós vamos agora analisar 10 premissas que precisam ser avaliadas, consideradas de perto, no momento da elaboração de um documento de políticas e diretrizes para gerir as pessoas dentro das organizações. Esses 10 pontos não são itens que devem ser descritos dentro desse documento organizacional. São apenas 10 premissas, 10 assuntos que devem ser considerados na hora de elaborar esse documento. A primeira premissa nos fala que as pessoas mais bem preparadas e talentosas gravitam ao redor das empresas que oferecem oportunidade de crescimento individual. Isso significa que dentro do documento de políticas e diretrizes é preciso levar em conta que para atrair e reter talentos, a empresa precisa estimular o crescimento desses indivíduos dentro da organização. A empresa precisa se preocupar, dentro de sua política de gestão de pessoas, em desenvolver habilidades, conhecimentos, para que o indivíduo se sinta crescendo dentro dessa organização. Mais do que isso, a empresa precisa ter a maturidade de reconhecer que dar crescimento individual pode significar, em algum momento, perder essa pessoa para o mercado. Isso não deve fazer com que a empresa evite estimular o crescimento individual. Uma outra premissa nos fala a respeito do papel do gerente. O gerente precisa construir a visão e construir compromissos dentro da organização. A política de gestão de pessoas precisa favorecer essa liberdade, essa criatividade, a inovação por parte desses líderes, os gestores dentro da empresa. Para que esse gerente possa se desempenhar bem desse tipo de função, é preciso que a companhia transmita a ele a visão organizacional de forma clara, para que ele possa replicá-la dentro de sua equipe. E para que ele possa construir de fato compromissos, a empresa precisa dar a ele autoridade total e liderança sobre o seu grupo, de fato, para que ele possa então fazer com que essa equipe, comprometida com a visão que ele estimulou-os a ter, possa atingir os resultados esperados. Uma outra premissa que precisamos levar em conta é o fato de que as pessoas mais capacitadas almejam a propriedade, tanto intelectual como material, física. Isso significa que as empresas devem dar condições a essas pessoas talentosas de desenvolverem suas ideias e reconhecer que aquelas ideias foram geradas por aquele indivíduo no momento da sua implantação. Isso podemos chamar de propriedade psicológica ou intelectual. Aquele indivíduo se sente dono de determinada ação, projeto ou ideia e é valorizado pela organização por causa disso. Mas esses indivíduos também almejam a propriedade real, material. Portanto, as pessoas mais capacitadas e mais talentosas precisam ser remuneradas de acordo com seus talentos e suas capacidades. Uma outra premissa que precisamos considerar é o fato de que as empresas hoje estão muito voltadas para serviço de terceiros, mudando a relação entre a empresa e o funcionário para uma relação de trabalho e não uma relação de vínculo empregatício. Esse movimento surgiu por parte das organizações na tentativa de reduzir seus custos com sua folha de pagamento. As empresas faziam isso por contratar funcionários através do sistema de pessoa jurídica, para que não precisassem ter tantos encargos em relação àquela pessoa.
Isso fez com que eles pudessem remunerar melhor determinados talentos dentro do mercado, mas fez com que o vínculo entre essa pessoa e a empresa mudasse para uma relação apenas de trabalho, de prestador de serviço, e não de funcionário ou empregado. O que aconteceu é que esse movimento, originado pelas organizações, gerou uma resposta positiva dos indivíduos em nossa sociedade. Muitos profissionais talentosos e capacitados hoje no mercado estão preferindo ter esse tipo de relação com as organizações. Uma relação de trabalho e não uma relação de vínculo empregatício. É importante que a área de gestão de pessoas de sua organização reconheça esse tipo de anseio da sociedade e faça com que no documento de políticas e diretrizes de gestão de pessoas conste a possibilidade de tal vínculo de trabalho ao invés de um vínculo empregatício. Isso pode facilitar a contratação do tipo de profissional talentoso e competente que a sua organização necessita, já que ele pode preferir esse tipo de relação de trabalho ao invés de um vínculo empregatício. A próxima premissa que vamos considerar tem a ver com a autoridade. Dentro das empresas, a autoridade deve passar de um modelo formal para um modelo radial, onde os líderes permeiam toda a organização. Essa forma de administração participativa, formando redes, facilita em muito a administração geral da empresa. Se dentro de um documento formal, como é o documento de políticas e diretrizes para a gestão de pessoas, houver a possibilidade de se colocar que a empresa favorece a formação de lideranças informais, isso será um grande ganho estratégico para a empresa. Esses líderes informais que participam no dia a dia da operação são capazes de grandes feitos junto às suas equipes. Por isso, o documento de políticas e diretrizes deve privilegiar esse tipo de pessoas. Privilegiar em que sentido? No sentido de constar nesse documento um incentivo para que as pessoas assumam a liderança de suas equipes, assumam a liderança até mesmo de pequenas equipes. Isso faz com que a visão da empresa, que naturalmente é transmitida aos líderes formais, possa ser então transmitida a mais pessoas das organizações com mais efetividade, já que os líderes informais são reconhecidos pelas equipes e pelas pessoas como pessoas capacitadas, exemplos a serem seguidos. A próxima premissa que devemos considerar na elaboração de um documento como esse é a força empreendedora dentro das organizações, o intraempreendedorismo. Essa força empreendedora dentro da organização está revitalizando as empresas, de dentro para fora. A grande diferença de se privilegiar esse tipo de ação é que a empresa passa a ser de fato proativa e não reativa. Isso se dá porque o empreendedorismo parte da premissa da busca de oportunidades de negócio. Então, os indivíduos dentro dessa organização estão buscando novas oportunidades e não esperando que o mercado e os concorrentes apontem para essa oportunidade para que então eles passem a agir. Pense na força do empreendedorismo dentro de sua organização se o documento de políticas e diretrizes para a gestão de pessoas privilegiar esse tipo de atitude. A organização passa a ser muito mais criativa, inovadora, talentosa, já que os indivíduos dessa organização sabem que formalmente, através de um documento, a empresa apoia as suas ações. Uma outra premissa a ser considerada é que a qualidade deve ter importância primordial. Isso significa que na elaboração de um documento como esse, deve ficar claro para todas as pessoas dentro da organização que, embora a empresa favoreça sempre a liderança informal, favoreça a criatividade, a inovação e estimule o crescimento, todas essas atividades devem ser feitas visando a qualidade. O consumidor moderno está cada vez mais exigente. E, independente do produto ou do serviço que a empresa entregue, cada indivíduo dentro da organização deve se preocupar em entregar com qualidade. Isso significa o atendimento do seu cliente interno também. Os indivíduos devem se lembrar de que a próxima pessoa dentro de sua cadeia produtiva é seu cliente interno e que ela precisa entregar o serviço ou a informação ou o produto com qualidade internamente também. Mas podemos também estender o conceito de qualidade no caso da política de gestão de pessoas. A qualidade deve ser importante também
no quesito pessoal, ou seja, qualidade de vida. Essa formalização de diretrizes e políticas deve deixar claro à organização que a empresa se preocupa com a qualidade de vida de seus colaboradores. Preocupando-se com a qualidade de vida, com a satisfação, a felicidade de cada indivíduo dentro da organização, a empresa vai facilitar a qualidade de produtos e serviços, já que terá pessoas satisfeitas e felizes realizando essas atividades. A próxima premissa nos lembra um pouco o que falamos a respeito de ser empreendedor. A intuição e a criatividade estão, por assim dizer, desafiando a escola tradicional da administração baseada em conceitos cartesianos. Isso significa que as empresas precisam reconhecer que muitas vezes os profissionais que estão atuando dentro de seus quadros vão optar por soluções inovadoras, criativas, que muitas vezes vão de encontro ao tradicional método da administração. Reconhecer isso através de um documento formal, como é o documento de políticas de gestão de pessoas, vai fazer com que cada um dentro da organização compreenda que pode ser inovador e criativo e que não precisa sempre respeitar a teoria geral da administração ou de qualquer área de atuação para resolver seus problemas. Se a empresa reconhecer que atitudes criativas e inovadoras são melhores para ela mesma, os indivíduos vão também reconhecer isso e vão agir de acordo com essa atitude inovadora e criativa que a própria organização tomou em primeiro lugar. A próxima premissa nos fala sobre uma prática de mercado. As grandes organizações estão imitando em muito práticas das pequenas empresas. Normalmente, as práticas que são copiadas são coisas como flexibilidade, agilidade, uma pequena parcela de informalidade dentro do negócio. Portanto, a área de gestão de pessoas deve reconhecer que se as organizações agem dessa maneira, as pessoas dentro de sua empresa precisam saber que podem agir assim também. Isto vai significar uma atitude da parte da empresa no sentido de tolerar os erros que vão ocorrer de atitudes mais flexíveis, de atitudes mais ágeis e também de uma pequena parcela de informalidade. A última premissa nos lembra que nós entramos agora na era do conhecimento. Na era do conhecimento, a preocupação deixa de ser tanto com a infraestrutura e passa a ser com a qualidade de vida dentro das organizações. Assim como uma das premissas nos falava a respeito da qualidade de uma forma geral, lembrarmos que estamos na era da consciência deve fazer com que a empresa atue valorizando o indivíduo dentro da organização. A qualidade de vida envolve diversos aspectos da realização pessoal, tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito material. A empresa precisa estar preocupada em fazer com que seus indivíduos se sintam satisfeitos em estar trabalhando dentro daquela organização. A política de gestão de pessoas de uma organização moderna, portanto, deve deixar claro aos indivíduos da organização que a era da consciência foi de fato implementada dentro de sua empresa. Na cena que vamos ver agora, vamos observar dentro do departamento de marketing como a política de gestão de pessoas e equipes foi transmitida a eles e qual foi a reação de Alex e Bia diante disso. Alex, não é hoje que o chefe vai apresentar as novas políticas e diretrizes da empresa? Bia, parece que a terceirizada que faz a consultoria aqui para a nossa empresa enviou ontem um relatório para o seu Camargo. Bom, vamos ver o que nos espera, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem, seu Camargo? Bom dia. Bem, como vocês sabem, ontem eu recebi a avaliação da empresa que presta consultoria aqui. E? Bem, o resultado é este relatório aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada nesse documento, mas um assunto eu já posso adiantar. Uma das coisas que devemos fazer para melhorar os resultados da empresa é investir em novos projetos e ações de marketing. Mas são projetos para o público interno ou externo da empresa? A princípio, o nosso departamento poderia focar em ações internas. Vocês poderiam planejar individualmente algum projeto para eu avaliar. O que é que vocês acham? Sem problemas. Para quando? A gente conversa sobre isso mais tarde. Eu estou saindo para uma reunião agora. Alex, preciso de umas dicas para concluir meu projeto. Você pode dar uma olhadinha?
Bia, você não vai acreditar, mas eu também estou escrevendo sobre ações motivacionais, só que de um ângulo diferente. E se reuníssemos o nosso material e bolássemos um projeto maior? Sei. O seu Camargo falou para bolarmos projetos individuais. Eu acho que ele quer nos avaliar separadamente, né? Mas nós estamos pensando em um projeto comum. Vamos unir forças e bolar um material bem completo. Bom, por mim tudo bem. Agora nós só precisamos avisar o chefe, né? Seu Camargo, podemos conversar? Pois não, claro. É que eu e o Alex, nós trocamos uma ideia sobre os nossos projetos e descobrimos que nós estamos com foco na mesma área, a motivacional. Sim, e pensamos que nós poderíamos reunir os nossos projetos para uma ação bem abrangente. Nós gostaríamos de saber se podemos fazer isso ou se um de nós vai ter que abrir mão do seu projeto para partir para uma ação individual. Olha, eu gosto da ideia do projeto em comum, mas é que eu tinha recebido uma orientação da consultoria para a criação de projetos individuais. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a consultoria e já dou um retorno a vocês, ok? Tá certo. E então eles me apresentaram a ideia de trabalhar em um projeto comum de ação motivacional interna. Eles estavam tão empolgados com a ideia que me deixaram bastante animado com esse projeto. Então vocês estão no caminho certo. Mas e as novas diretrizes? Eu não deveria avaliá-los individualmente? Sim, você pode fazer isso nos próximos projetos que virão. Veja bem, eles estão com o foco num mesmo objetivo, uma ação que os dois detectaram como necessária para a empresa. Eles estão motivados e isso é ótimo para o desenvolvimento da equipe. Os projetos individuais podem ser o próximo passo e cabe a você, como gestor, orientá-los nesse sentido, concorda? Era exatamente sobre isso que eu estava pensando. Obrigado. Até mais. E é ótimo que tenham detectado a mesma necessidade na empresa. Vocês podem tocar o projeto juntos. Ótimo, chefe. Mas e os projetos individuais? Não se preocupem, esse será o nosso próximo passo. E agora, mãos à obra. Nós percebemos que a reação de Alex e Bia diante da política que lhes foi transmitida, a princípio foi positiva. Cada um passou a desenvolver seu projeto. Porém, ao perceber que seus projetos eram parecidos, resolveram fazer um projeto conjunto, que seria maior e melhor do que os dois projetos em separados. Resolveram, então, pedir a autorização de sua gerência para fazer isso. A gerência, então, agiu com flexibilidade, com agilidade, concordando com a proposta de sua equipe. A política de gestão, nesse caso, foi flexível e permitiu um resultado muito melhor. Favoreceu a inovação, a criatividade, a flexibilidade e a agilidade. Deu poder ao líder daquele departamento para agir e, com certeza, atingiu seus melhores objetivos. Portanto, definir diretrizes, linhas gerais que determinam a forma como uma organização gere suas pessoas é muito importante para uma empresa ser bem-sucedida. Todos nós, seres humanos, nos sentimos um pouco mais seguros quando temos pelo menos um caminho básico pelo qual devemos seguir. Dentro das organizações não é diferente. As pessoas precisam de diretrizes mínimas sobre as quais se guiar. Portanto, como gestor de pessoas, tome tempo para redigir um documento de políticas e diretrizes que de fato atenda às necessidades da organização e reflita os anseios de cada um dos indivíduos que cooperam com essa organização. Vamos agora à nossa dica de estudos. Políticas de Gestão de Pessoas nas Organizações, de Gisele Demo, da editora Atlas. Esse livro é uma obra bastante completa, trazendo exemplos de diversas políticas de gestão de pessoas em diversas organizações e fazendo uma análise criteriosa das premissas por trás dessas políticas. Na aula de hoje analisamos as políticas e diretrizes de gestão de pessoas e equipes. Hoje nós vimos a importância de se definir claramente, de se formalizar através de um documento, as políticas de gestão de pessoas. Vimos também 10 premissas que precisam ser consideradas na hora da elaboração de um documento como esse.
Prezado tutor, na aula de hoje, faça um exercício conjunto entre você e os alunos, utilizando o material do capítulo 5 de nosso livro. Pegue as diretrizes gerais e as diretrizes específicas e faça uma análise de cada ponto com base nas 10 premissas que vimos hoje. E peça que os alunos avaliem de que forma cada um desses pontos atende às premissas que foram transmitidas na aula. Bom trabalho!